Alô pessoal, professor Born, vamos lá então para a nossa aula 11 do extensivo e vamos então falar sobre atividades agrícolas, agropecuárias no Brasil. Na geografia econômica então, estamos na página 22, grandes produtos da agropecuária brasileira, com destaque internacional. Para a gente começar a nossa reflexão, temos aqui o jogador. O que houve com ele? Ficou sabendo que o Brasil destrói 128 campos de futebol de floresta por hora. Esse foi o dado que foi veiculado nas grandes mídias em 2019. 128 campos de futebol por hora o Brasil corta. Isso realmente preocupa o mundo europeu nesses modelos que nós temos aqui. Quando falamos em soja, o Brasil é o principal produto agrícola do Brasil, soja. O Brasil é o segundo maior produtor mundial, perdendo para Estados Unidos. 70% da produção de soja não é para alimentação, mas sim transformada em farelo para a ração animal. Ração principalmente para suínos e aves. A cultura implantada no Brasil de soja vem desde a década de 1920, só que naquela época não existia muita procura para esse produto. O grande crescimento a partir da década de 70, quando então a Embrapa começou a fazer pesquisas de introdução de soja em outras áreas a não ser a região sul do Brasil. A Embrapa então desenvolveu técnicas de plantio em diversas áreas do país, inclusive no Cerrado, no centro do Brasil. A Embrapa pesquisa então o melhoramento genético de soja e também faz incentivos para a utilização de máquinas pesadas nessa cultura para que seja mais produtivo. A Embrapa pesquisa então a adaptação do grão de soja no Cerrado brasileiro, que é um solo naturalmente ácido. A grande procura da China por soja estimulou o plantio em diversas partes do Brasil, tanto que é o nosso principal produto agrícola do país, com grande lucratividade para os estados e para os grandes produtores. Quando falamos em cana-de-açúcar, o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. De cada 3 garrafas de Coca-Cola, 2 são abastecidas com o açúcar brasileiro. A produção de açúcar, não somente para refrigerantes ou consumo, mas também para etanol, utilizado então nos automóveis. Os principais estados produtores são São Paulo, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo. São Paulo, devido então ao grande consumo por parte dos veículos dessa região. Etanol produzido no Brasil vem da cana-de-açúcar, que é mais barato do que o produzido nos Estados Unidos, proveniente do milho ou da beterraba. Enquanto a cana-de-açúcar não é base alimentar, já o milho ou beterraba são bases alimentares e não produzem tanta quantidade como a cana-de-açúcar. 15% da frota automobilística do Brasil hoje é movida a etanol, mas na época militar brasileira chegou a 50% dos veículos devido à crise do petróleo. O Programa Nacional do Álcool foi instituído durante o penúltimo governo da era militar, o general Ernesto Geisel, que vivia a época da crise do petróleo, quando falamos em pró-álcool, ou seja, Programa Nacional do Álcool para conter e contornar a crise gerada pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O Brasil possuía baixa produção de petróleo na época, frente à demanda importava dos países árabes, então, o petróleo. Hoje o Brasil possui
produz 3 milhões de barris de petróleo por dia. Naquela época, o Brasil produzia cerca de 750 mil barris de petróleo por dia. De 750 mil para 3 milhões, houve um grande investimento por parte da Petrobras. O governo militar subsidiava a produção de cana-de-açúcar para a produção de etanol. Então, era um bom negócio para os grandes produtores de cana-de-açúcar, pois o governo estava incentivando para que se produzisse voltado para a produção de etanol e a movimentação automobilística no Brasil. O governo estimulava a ampliação e modernização de usinas de álcool, bem como a produção automobilística de motores a álcool, então. O governo subsidiava, ou seja, pagava ou ajudava a pagar ou reduzia impostos o abastecimento dos veículos a álcool em relação ao petróleo. Na década de 1990, o petróleo teve queda de preço e os usineiros, então, optaram pela exportação de açúcar, quebrando a produção de álcool. Montadoras passaram a investir em carros flex para enfrentar a instabilidade do petróleo. Recentemente, o barril do petróleo estava a $150, depois baixou para $80, depois baixou para $30 e chegou a quase a $3 o barril do petróleo, voltando a subir novamente. Então, há até atualmente uma grande instabilidade do preço desse combustível, do petróleo no mundo. Quando se fala em açúcar, o Brasil consegue produzir cana-de-açúcar com o menor custo de produção mundial. Estados produtores de destaque: São Paulo, com terra roxa, Paraná, com terra roxa, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, ou seja, em várias localidades do Brasil. No nordeste do Brasil, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, existe terra chamada então de Massapê, altamente fértil, clima propício para a produção de cana-de-açúcar. O bagaço de cana, utilizada para forragem para o gado. Também utilizado para fertilizantes do solo, joga-se o bagaço de cana no solo. Também utilizado para queima termoelétricas, então, geração de energia elétrica através do bagaço da cana. Também é feito com transformação química, sacolas plásticas para supermercados. O Brasil é um dos grandes emissores de CO2 na atmosfera. E as queimadas são as maiores emissões de gases de efeito estufa do Brasil. Enquanto o mundo lança 10 gigatoneladas de CO2, o Brasil lança 2 bilhões de toneladas de CO2 por ano, grande parte, 46%, provenientes então das queimadas, cana-de-açúcar e também das áreas de lavoura, 24% na produção de gado e apenas 21% na produção então de deslocamento de veículos automotores, na produção de energia. Queimadas nos canaviais para diminuir a palha são os grandes vilões de emissão de CO2. Para fazer o corte manual da cana-de-açúcar, as folhas da cana, a palha da cana, ela é muito cortante, então queima-se anteriormente para diminuir a palha, levantando grandes volumes de poluição e depois parte-se para o corte manual, barateando o custo. O corte de cana é o que mais gera emprego braçal na área rural do agronegócio. A implantação de mecanização evita a necessidade da queimada para o corte manual de cana, gerando desemprego, mas menor poluição atmosférica. Muitas pessoas do interior do Nordeste do Brasil deslocam-se para o corte de cana-de-açúcar no litoral nordestino, mas a substituição por máquinas descontrata pessoas, gera muito desemprego, contudo, gera menos
poluição. Uma máquina de corte de cana substitui cerca de 80 pessoas no campo. Segundo o produto de commodity mais comercializado no mundo, após o petróleo, é o café. E o Brasil é um dos grandes produtores internacionais. Terceira bebida mais consumida no mundo após a água e o chá, o café. Início do plantio comercial no Brasil ocorreu no Vale do Rio Paraíba do Sul, na região então sudeste do país. O Paraná tornou-se o grande produtor após a marcha do café até a década de 1970, quando então o café deixa de ser então a grande vedete do Brasil e o soja passa a substituir essa cultura. Áreas no Brasil foram substituídas pela cultura do soja, trigo e milho para a ração e para a exportação. Maiores produtores do Brasil de café são Minas Gerais e Espírito Santo. Houve uma época em que o Brasil denominava-se a política de café com leite, produção de café em São Paulo e produção de café em Minas Gerais. O nome correto seria café com café, mas para dar uma dobradinha mais aconchegante na fala, falou-se então café com leite, sendo Minas Gerais também produtora de gado. Quando falamos em algodão, o Brasil é um dos grandes produtores internacionais com forte mecanização. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, pesquisa tipos resistentes de algodão, a seca do Nordeste e pragas, e cada vez com menor utilização de agrotóxicos para poder baratear os custos, sendo esse produto bastante competitivo. A melhor produção de algodão do mundo é a egípcia. Pesquisas visam a produção de algodão colorido, reduzindo a necessidade de corantes, algodão, portanto. Os principais produtores são Mato Grosso, Bahia e Goiás. Quando falamos em milho, o Brasil é um dos grandes produtores mundiais. 80% da produção não é para o consumo humano, não é para a proteína vegetal humana, mas é para a ração e óleo vegetal para exportação. A colheita no Brasil acontece em 2 safras por ano. O Brasil exporta mais com a queda da produção de milho europeu devido ao clima agressivo. Toda vez que há uma queda na produção americana, uma queda na produção europeia, o Brasil se destaca na produção de milho para ração, exportação para o mundo inteiro. Maiores produtores são os estados do Mato Grosso, Paraná e Minas Gerais. Quando falamos de cítricos, por exemplo, laranja, o Brasil é o maior produtor de cítricos do mundo. Suco de laranja, ele é uma commodity, é um produto de exportação desde que seja suco de laranja concentrado, congelado. A laranja em si não é uma commodity, não é um produto negociado na bolsa de valores. Também pela laranja em si ser muito frágil. Mas o suco de laranja concentrado, congelado, se mantém durante muito tempo e é uma commodity muito procurada no mundo inteiro. São Paulo, Sergipe e Rio de Janeiro são os grandes produtores de cítricos. Estados Unidos é o grande consumidor de suco de laranja do Brasil. Quando falamos em arroz, um dos cereais mais consumidos no mundo, a China é o grande produtor de arroz internacional. O Brasil está entre os 10 maiores produtores de arroz do mundo. Maiores produtores são Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso. O arroz combinado ao feijão tem uma grande nutritividade. 54% da produção é de arroz irrigada no Rio Grande do Sul, seguido então por Santa Catarina. Várias regiões de Santa Catarina
produzem então arroz, principalmente nas áreas próximas aos rios, como por exemplo o rio Itajaí-Açu. Quando falamos em bovinos, o Brasil é o maior exportador de proteína animal do mundo, carne bovina, por exemplo. O Japão possui barreiras sanitárias muito fortes que impedem o aumento das exportações para aquele país. Não somente Japão, mas a Coreia do Sul, Estados Unidos e Canadá têm especial atenção a surtos de febre aftosa no Brasil e fazem restrições, porque 20% da produção de bovinos no Brasil estão em áreas que têm febre aftosa ativa, ou seja, não são áreas livres de febre aftosa. O estado de Santa Catarina é um estado livre de febre aftosa sem vacinação. 20% do rebanho no Brasil ocorre em áreas com incidência de febre aftosa. A alimentação básica do gado brasileiro é por gramíneas, grande vantagem, que faz com que o nosso gado tenha um preço reduzido em relação aos demais, porque consegue fazer um baixo custo do que a alimentação por meio de ração em ambiente confinado. O Brasil é então o maior exportador de carne bovina do mundo. Quando falamos em aves, o Brasil possui a maior produção e exportação de frangos do mundo. A produção da região sul está voltada para os grandes frigoríficos que fazem o abate dessas aves e fazem então a exportação desse produto congelado para os portos, por exemplo, de Itajaí. Empresas se associam a pequenos criadores, conseguindo fazer uma grande produção e uma grande produtividade. Quando falamos em suínos, o Brasil é um dos grandes produtores de suínos com baixo teor de gordura, o que é destaque na produção e consumo internacional. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de suínos. Santa Catarina é destaque na produção de suínos, seguido pelo Paraná e o Rio Grande do Sul. Nesse capítulo de Geografia Econômica, falamos sobre os grandes produtos da agropecuária. Resumindo, o nosso produto de grande exportação em 2019 é justamente, então, soja, seguido pela cana-de-açúcar, seguido pelo café. Depois nós temos o milho, depois nós temos o algodão, temos também uma produção de mandioca, seguida pela produção de arroz, nessa sequência na balança de exportações de 2019. Depois nós temos, então, o cacau. É isso aí, nos falamos, então, na próxima aula. Ótimos estudos, pessoal!